para isso, as organizações regionais, como por exemplo a Organização dos Estados Americanos, como a Unasul, como a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, elas podem desempenhar, eu falo que podem, porque muitas vezes não desempenham, um papel fundamental. E obviamente as organizações internacionais, não só as regionais, como a ONU. Né? Então, o que o Brasil tem na sua história é a ativação dessas organizações regionais e internacionais, ou a provocação desses espaços para que a discussão ela se torne mais múltipla. Né? E o Brasil teve muito sucesso em muitas vezes, mas muitas derrotas também, porque no sistema internacional os aparelhos cooperativos, quando não funciona, o que funciona é a força. Né? Para o ouvinte, né, entender um princípio que vai estar em várias teorias de relações internacionais, é o princípio da anarquia dentro do sistema internacional. O que significa? Né? Eu, quando eu era novo, eu achava anarquia que era bagunça. Né? Depois eu fui ler o Bakunin, fui ler os anarquistas, e não significa isso. Significa que entre os atores internacionais, eu estou chamando aqui atores, os mais diversos atores, mas os principais são os estados. Né? Não existe um governo central, como existe em um estado. Né? Aqui... se a polícia achar que eu fiz alguma coisa, ela pode me prender, e isso tem uma legitimidade. No sistema internacional não tem uma polícia que é legítima, um governo central em que é legítimo. São vários atores em que eles vão cooperando, ou se rivalizando, ou brigando entre si dentro do sistema e buscando aí um certo equilíbrio. Não ter um governo central significa, então, que o sistema é anárquico, mas não significa que não tenha governança. Né? Como que se dá a governança? Nas relações entre esses atores. E quais são os espaços importantes em que vão mediar essas relações? São as organizações internacionais. Elas seriam como os espaços públicos internacionais, onde os atores vão lá, vão brigar, mas brigar como a gente briga no Congresso. Né? Brigar como vamos votar, né? Vamos constranger. Né? O que é constranger? Né? Assim, saindo, né, do nosso uso comum de constrangimento, falar, olha, o que você está fazendo é errado, uma carta de repúdio, né? Tirar você de uma organização, penalizar você sistemicamente, né? Você não vai poder mais fazer esse comércio. Então, essas são formas de constrangimento em que podem se dar dentro desse espaço público internacional, que são as organizações internacionais. Né? Onde o Brasil busca atuar bastante. Né? E aí é onde a gente pode ver, talvez, aí a ação um pouco mais incisiva do Brasil. Parece assim, já há anos que o Brasil atua assim, né? Dessa forma. Isso, essa é a história diplomática brasileira. É a história do Brasil, né? E me parece assim que, em questão bélica, o Brasil não tem essa força. Então ele não tem esse poderio, por exemplo, para aguentar uma invasão de uma potência mundial aqui. Não tem. É importante, André. É impressão minha ou não? Não é impressão. É importante pensar o seguinte: ninguém tem o poderio para enfrentar diretamente os Estados Unidos na sua força máxima. Né? Vou te dar um dado. Se você pegar tudo que é investido no mundo em armas por todos os países, é menor do que só o dos Estados Unidos. Então, assim, a gente está falando de uma superpotência bélica. Né? Isso não significa que eles usem toda essa força, porque tem consequências. Né? Sempre vai ter consequências em que talvez eles não queiram arcar com elas. Né? A gente pode ver, né, imagina o 11 de setembro que matou 3 mil, 4 mil pessoas. Aquilo foi um choque muito grande, né, para eles não acostumarem. Eles estão acostumados com guerra, mas não no território deles, né, sempre em outro território. Né? Então, indo, né, para o que você colocou, não, o Brasil não tem, e acho que nenhum país tem na sua força máxima a capacidade,
né, de vencer os Estados Unidos belicamente. Mas não funciona só assim, né? A guerra tem vários elementos ali colocados, né? Mas a história bélica do Brasil, ela se dá pela sua própria história. Veja, nós somos um dos poucos países, eu acho que no mundo, que conformou tanta fronteira sem nenhuma guerra. Nenhuma guerra. Né? Então isso, a relação, né, com a guerra nossa é diferente, né? É um país continental, são 11 países que a gente faz fronteira. Na América do Sul a gente só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. O resto a gente tem fronteira, todos eles foram conformados, né, por vias diplomáticas. Então isso forjou a nossa tradição diplomática, né? Um grande personagem que tem também muita fama aqui no Amapá é o Rio Branco, né? O Brado do Rio Branco, que é justamente o nome da onde o pessoal se forma, né? O Instituto Rio Branco, que é onde se forma a diplomacia. Então, só para a gente ver onde está a nossa história. Isso não significa que a gente não tem uma força bélica interessante, né? Aí, né? Mas não é uma força bélica de projeção de poder. Não vai... É mais para defesa. Defender. Mas um ponto para a gente voltar um pouquinho para a Venezuela. É interessante porque a Venezuela por décadas investiu, né, em armamento, né? Investiu em armamento, e o Nicolás Maduro foi presidente, ditador da Venezuela, foi capturado em minutos, né? Então tem inclusive, né, bons artigos aí que eu estava vendo. O que houve, né? Não tem uma resposta pronta, mas o fato é que não funcionou o sistema defensivo da Venezuela. Eles têm caças, têm defesa antiaérea, né? Inclusive com tecnologia boa dos russos, né? Os caras entraram e saíram. Quem quiser depois, né, dar uma olhada no YouTube, vai ver em minutos, né, toda a operação acontecendo. Sem grandes danos, sem um soldado dos Estados Unidos levar um tiro, né? Então, só para a gente ver, né, como essa questão, não se tinha essa expectativa sobre a Venezuela. Alguma resistência iria mostrar, né? Mas não aconteceu. Você viu como uma possível mensagem para os outros países da América? Olha, com certeza alguma mensagem está implícita ali, né? Assim, de mostrar esse poderio dos Estados Unidos, que ninguém nunca duvidou, né? Assim, todo mundo tem noção, até porque os Estados Unidos não é uma potência nova, né? Desde a Segunda Guerra se conformou como, né, a grande potência, superpotência mundial, né? Me parece assim que a conversa dos Estados Unidos com o resto da América tipo, eu tô precisando, ou você me dá, ou eu vou aí e pego. Isso varia um pouco de governo para governo, mas o governo do Trump, como você mesmo mencionou, né, no seu discurso inicial, né, eu até levei, no dia que o Trump fez o discurso inicial, levei para os meus alunos de RI para a gente ler. É muito interessante em que ele é pautado, né, no isolacionismo, no individualismo, né, para fazer a América great again, né, assim, grande novamente. E então isso é a pauta, isso é como tem se colocado bastante o governo Trump. Isso vai então variando um pouco de governo para governo, mas o que o Trump tem feito é uma retomada dessa América para os americanos, né? Então não tem uma estrutura ideológica muito clara, né, na ação do Trump, porque ela é muito individualista no sentido pessoal, ela é muito pessoalista, né? Eu gosto muito de ouvir os comentadores. Se eu não ver, por exemplo, porque eu penso assim que é um plano de poder deles. Entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente, mas o foco é o mesmo. É sempre manter a América grande, explorando os menores. Eu penso... Olha, sim, mas veja, nenhum país que é grande tem algum plano de diminuir. Então esse é um plano de qualquer país, ou crescer ou se manter dentro do status quo. No caso deles, como maior potência, se manter, né? Como eles vão fazer isso, pode mudar de governo para governo. E aí que muda o plano.
né? A estratégia é se manter, mas o plano, a forma como vai fazer isso pode ser diferente. Pode fazer isso através de uma ação